Olá, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está vendo esse estudo bíblico, essa videoaula. Boa noite, né? Vai saber. Bom, nós estamos seguindo o estudo bíblico, estudo panorâmico da Bíblia. Nós já temos estudado desde o Gênesis e antes da pandemia, na Sala das Mulheres. E aí, quando entrou a pandemia, nós começamos a gravar, eu comecei a gravar as videoaulas, né? Então tem vários estudos aí para trás e se você tem curiosidade em aprender um pouco mais sobre o Apocalipse, com algumas visões interpretativas do texto, volte desde a aula 1, hoje é a aula 15 já. Na aula 1, a mais importante, eu apresento aí pelo menos 4 formas de interpretar, de ver, de olhar, né? Fazer a interpretação do texto do Apocalipse. E eu indico qual é a que eu opto, né, em sua interpretação, tá bom? E lá eu explico os porquês. Então assista a aula 1 principal, as demais você vai assistindo conforme você tiver tempo, para chegar aqui até a aula 15. Esse quadro já é bem familiar de todos. Eu dividi aí, através da bibliografia que eu tenho usado, que eu vou apresentar no final do estudo, os livros que eu uso para montar o estudo bíblico. A divisão, né? Blocos 1, 2, 3, 4 e 5, nós estamos aqui nesse bloco, quarto, onde está tratando do julgamento do mal. Nós vimos aqui no bloco 3 várias visões, vimos questões aí do 666, besta, bestinha, né? E, enfim, espero que tenha sido produtivo para você, tá? Hoje a gente vai, para observar, como eu disse, quarto bloco, é o capítulo 12 ao capítulo 20. Então, olha só, hoje é o capítulo 17, do verso 1 ao 18, trata da tentação do poder. A gente sabe que se você quiser conhecer uma pessoa, é só você dar poder a ela, né? Enquanto ela não tem o poder, ela se comporta de uma forma. A partir do momento que ela consegue algum tipo de poder, ela passa a ter um comportamento diferente, o que é muito triste, porque normalmente é um comportamento piorado em relação ao comportamento inicial, né? O poder corrompe. É muito difícil que pessoas que não tenham maturidade, equilíbrio, ética, honestidade, transparência, quando elas chegam a um poder ou têm algum poder na mão, é muito difícil que elas se mantenham íntegras. A integridade passa por muito distante desse tipo de pessoas. Então, o poder corrompe, então aqui tem a tentação do poder, capítulo 17 do Apocalipse, do verso 1 ao verso 18. Vamos aí os versos, verso 1 e verso 2, João é convidado para ver o julgamento da grande prostituta, né? Em 17:2, João descreve o poder do império, abre aspas, ó. Os reis do império se prostituíram com ela, Roma, e com o vinho de sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Os reis do império se prostituíram com ela, Roma, porque é o Império Romano aqui que se trata, né? A grande besta, a grande prostituta, né? A besta é o Império Romano, tá? Meio imperador, nós já vimos isso. E com o vinho de sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra, beleza? Os reis dos povos cederam às atrações que o império lhe oferecia e se prostituíram. Então isso aqui nada mais é do que corrupção, né? Os reis da terra se corrompem, se rendem àquilo que o Império Romano podia oferecer, e eles se corrompem, eles se entregam, eles se prostituem, né? Acontece aqui uma prostituição sexual propriamente dita, a prostituição de conceitos, de valores, de ética, de princípios, tá bem? Muito bom. Seguimos aí então, exemplo, ó. O rei de Pérgamo doou seu reino ao imperador de Roma, e assim o que antes era um reino independente transformou-se na província romana da Ásia. Olha só a corrupção. O rei de Pérgamo doou seu reino para o imperador de Roma, né? E aí o que era um reino independente, né, de Pérgamo, passa a ser só uma província romana da Ásia Menor.
romana da Ásia, né? Ásia Menor. Né? O objetivo da visão é mostrar como este centro do poder mundial vai ser julgado. Então, essa visão aí de João, capítulo 17, tem esse objetivo. Ó, vem, vou te mostrar o julgamento da grande prostituta. Aqui, o julgamento é um sinônimo de condenação, meus irmãos. Minhas irmãs. Trata-se da execução da sentença divina que já foi decretada. Então, aqui é a execução da sentença divina já decretada. Tá? Aí nós vamos ainda no capítulo 17, para os versos 3 a 6, ó, nós temos aí a descrição da cidade prostituta sentada em cima da besta. Sentada em cima da besta. Né? O anjo transporta João em espírito para o deserto, onde ele vê uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Olha a visão. Prestar atenção. O que é que o Espírito leva João para o deserto? Transporta ele. E o que é que ele vê? Uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Na visão do capítulo 13, que nós já vimos, Roma aparecia sob a forma de uma besta. Aqui essa besta tornou-se o trono para dar sustento a Roma, que agora aparece como uma mulher. Nas entrelinhas da descrição da cidade mulher, transparece a contradição que existe no centro do poder mundial. Tá? Olha a contradição, vamos lá. De um lado, concentração enorme de poder com acúmulo imenso de riqueza, púrpura, escarlate, ouro, pedras preciosas, né? Do outro lado, Roma, a grande Babilônia, né, que pretende ser deusa mãe do mundo, né, pretensiosa, na realidade não passa de mãe das prostituições e abominações da terra. Então, olha a contradição. Em Apocalipse 17:6, João percebe que a cidade prostituta está embriagada com o sangue dos mártires. E aí fica claro para a gente que se trata de Roma, a capital do império, cuja política e ideologia estavam hostilizando e perseguindo os cristãos. Então, fica fácil referenciar, não é, essa cidade aí, prostituta, a Roma. Muito fácil, porque estavam hostilizando e perseguindo cristãos, então ali era o sangue dos mártires, fica muito fácil. Não precisa nem estudar muito para fazer essa associação, tá? O verso 7, no verso 7, nós temos que um anjo vai explicar a João o mistério da cidade prostituta. Os próximos versos, de 8 até 18, serão para explicar 4 símbolos ou mistérios. Então anota aí. Próximos versos aí, 4 símbolos ou mistérios, tá? A besta, capítulo 17, verso 8. As 7 cabeças, capítulo 17, do 9 ao 11. Os 10 chifres, capítulo 17, de 12 a 14, e a cidade mulher, capítulo 17, de 15 a 18. São 4 símbolos ou mistérios que serão, nesses textos indicados aqui, serão explicados, vamos dizer assim, né? Explicados. Resta saber se essa explicação nesses textos aqui, ó, se a gente consegue compreender, né? Porque não adianta estar na Bíblia, a gente ler e interpretar errado e falar bobeira, né? Vamos lá então, verso 8. Explicação do símbolo da besta. Ó, 8. 17, 8. Tá aqui. A besta. Muito bem. Vamos lá. A besta é descrita assim pelo anjo. Ela existia, não existe mais, mas vai subir do abismo e caminha para a perdição. Muito bem. Esta definição da besta sugere 2 coisas, pelo menos. Vamos lá? Primeiro, mostra a pretensão absurda do imperador de se autodivinizar. E 2, segundo lugar, alude à lenda do retorno de Nero. Na época de Domiciano, por 2 vezes um falso Nero tentou tomar o poder. Nero voltaria. Lembra? A gente já falou disso também aí nas aulas anteriores, tá? Os versos 9 a 11 tem a explicação do símbolo das 7 cabeças. 7 cabeças. Aqui temos 2 interpretações também. Vamos lá. Primeiro,
As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais a mulher está sentada. Indício claro de que a mulher é a cidade de Roma, construída sobre 7 colinas. Ou, o anjo afirma, as 7 cabeças são também 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio, mas quando vier deverá permanecer por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais é ela própria, o 8º e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Tá? Então são 2 interpretações. Os 5 imperadores, desde Augusto até Nero, já pertencem ao passado. Então, entendendo essa segunda interpretação, né? 5 já caíram. Vespasiano, o 6º, é um que existe. É o que existe, né? Só falta a chegada do 7º, Tito, que deverá permanecer por pouco tempo, dos anos 79 ao ano 81. Depois de Tito vem o 8º rei, que é descrito pelo anjo como a besta que existia e não existe, é ela própria o 8º e também um dos 7. Ou seja, depois de Tito virá Domiciano, que todos diziam é Nero que voltou, por isso esse 8º é também um dos 7, Nero, o 5º da lista. Então, Nero que voltou. Estamos entendendo aqui a visão, né, gente? Domiciano é a encarnação de Nero. Ele pretendia ser um deus, mas caminha para a perdição. Com a perseguição que Domiciano proporcionava às comunidades, o fim estava chegando, pois ele caminha para a perdição. Vamos enfatizar isso aí, ó. Ou seja, João voltou até o ano 70, o ano da destruição de Jerusalém, para escrever essa história. De lá até Domiciano, muita coisa tinha acontecido, muita coisa mudou. Agora, nos capítulos 12 até o 22, João faz uma nova análise da realidade, incluindo os anos 70 até 95. Tá? Então esses aí, essas interpretações. Do verso 12 ao 14 tem a explicação do símbolo dos 10 chifres. São 10 reis, não do Império Romano, mas de outros povos que em breve e por pouco tempo, uma hora apenas, vão se juntar ao Império Romano para combater o Cordeiro, mas serão derrotados. Tá? Aqui João mostra a contradição interna do Império Romano, contradição esta que será a causa da sua ruína futura. É atraindo as classes dominantes dos outros povos que o Império Romano tinha conseguido o domínio mundial. Lembra lá o rei de Pérgamo que doou o reino? Então, eles pegavam as classes dominantes e conseguiam o domínio mundial. Por exemplo, reis como Herodes se submetiam a Roma e faziam as guerras de Roma só para garantir-se no poder e usufruir das vantagens que isso proporcionava. Era uma submissão forçada que apenas aguardava o momento do revide e da vingança. Versos 15 a 18, explicação do símbolo da cidade mulher. As águas são a multidão dos povos, nações e línguas. Os 10 chifres, os reis destes povos, que aparentam submissão ao império, na realidade têm ódio de Roma e apenas aguardam um momento oportuno para se levantar contra a cidade prostituta. A famosa traição. Aí, a própria besta que antes sustentava a prostituta agora se une a estes reis contra Roma, a grande prostituta, né? Para deixá-la nua, comer suas carnes e entregá-la às chamas. Olha aí a traição, né? Não há respeito nesse meio. João prevê que a queda de Roma vai ser provocada pela revolta dos povos que agora estão sendo dominados e explorados pelo Império. Roma não terá como resistir e será derrotada. E aí a besta se desligará de Roma e passará a ser a animadora destes mesmos povos. João explica então que a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É a cidade de Roma, que naquele momento estava no auge de sua glória e do seu poder. Esse poder imenso que brilha sobre o mundo não passa de aparência destinada a desaparecer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, este foi o estudo aí desse capítulo de número 17. Como nós vimos aqui, a tentação do poder, né? Explicação de várias visões aí, espero que tenha sido produtivo, que você tenha sido abençoado e abençoada em mais um estudo bíblico, tá bom? Próxima semana vamos aí para a nossa aula de número 16, né? Hoje é 15. E estamos chegando no final dessa parte, depois voltaremos aí às 7 igrejas, às cartas às 7 igrejas, né?
que nós pulamos por serem textos muito mais conhecidos e os complicados a gente já passou praticamente por todos, tá certo? Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o seu domingo e quem puder e desejar estar no culto presencial às 19 horas, hoje o culto com Santa Ceia, estaremos lá. Quem não puder, prepare as coisas e participe da ceia, pois o culto será transmitido pelo meu Instagram, @francisresteldeloy, por uma questão de ter mais visualizações, 3 vezes mais do que quando é pelo Instagram da igreja, e a palavra precisa ser propagada o máximo possível, tá bom? Deus te abençoe, até o nosso próximo estudo.